após um mês de buscas pelo paradeiro de uma jovem mãe, uma moça jovem de tudo. Olha aí a menina. Pode encher a tela, por favor. Ela sumiu de uma maneira muito misteriosa. A polícia descobriu que o crime foi arquitetado por um empresário. Quando a polícia levanta qual relacionamento esse empresário tinha com a Thaís, essa jovem mãe de 24 anos, surpresa, vem para mim, por favor. Ele se relacionou com a jovem Thaís fora do casamento. O empresário tem a imagem dele, se chama Adriano de Oliveira. Segundo a investigação, o Adriano mantinha um relacionamento com Thaís, ele pulava a cerca. Mas depois que a amante engravidou, começa a confusão. Vem para mim, por favor. A Thaís chega para o empresário e fala: parabéns. O empresário olha para a Thaís e diz: mas parabéns por quê? Não é meu aniversário? Porque você vai ser papai. A amante, naquela altura do relacionamento, achava que o melhor presente que poderia dar para o amor da vida dela, afinal de contas, estava tudo errado. Ela se relacionando com um homem casado, ele mais errado ainda porque tinha uma esposa. Ela achava que aquela gestação agradaria o empresário. A polícia, quando começa a esmiuçar o caso, fica tão chocada porque se montou a cena do momento em que a Thaís teria dito para o empresário que ela estava grávida. Vocês imaginam, para uma mulher, o quão importante é a gravidez? Para a Thaís, aquele seria um momento de glória, aquele seria um momento de conquista, vem para mim, por favor. E talvez a chance que ela tinha do empresário largar a mulher para ficar com ela. Quando o empresário sorria, achando que aquele parabéns era por causa de um aniversário ou de alguma surpresa que ela estaria tramando para o empresário, ele fica sério, ele fica pálido, ele fica pasmo e diz para Thaís: você não vai ter esse filho. E ela diz: como assim? Como assim eu não vou ter esse filho? Eu não fiz sozinha. Não tem como eu fazer um bebê sozinha. Eu fiz com você. Ele é fruto do nosso amor. Vem para mim, por favor. O empresário olha para a Thaís e diz: fruto do nosso amor? O meu amor está em casa. Quando ele diz que o amor está em casa, o negócio azedou. A Thaís começa a imaginar que, como ela não tirou o bebê, a questão da morte dela seria questão de tempo. Olha só a imagem do local. Da imagem do local, nós fomos até lá. A Thaís, minha gente amiga, sabia que o empresário não deixaria barato. Quando Thaís percebe que o empresário fica furioso com a gravidez dessa relação extraconjugal, afinal de contas eram amantes, ela instala algo no carro do marido, do amante, algo muito secreto. Ela foi de uma delicadeza e de uma rapidez, junto com o técnico, que até os especialistas ficaram chocados como alguém consegue fazer isso sem que o dono do veículo percebesse. Vem para mim, por favor. Você vai entender a história. A Thaís simplesmente contrata um técnico, instala um GPS e esconde debaixo do banco do empresário. E ela, esperta, avisa para a irmã: se eu sumir, se eu ficar fora por alguns dias, se você tentar me ligar e meu telefone der caixa postal, se você me ligar e eu não atender, se você mandar mensagem no WhatsApp e eu não visualizar, envie imediatamente os dados desse GPS para a polícia. A Thaís some. A Thaís estava certa. Eles chegam até o local. O empresário chegou inclusive a prestar depoimento. Ele colaborou com as investigações como se fosse vítima de tudo. Mas assim que o terreno onde o corpo estava foi descoberto pela polícia, o que acontece? Vem para mim, por favor. O empresário some. Ele foi pianinho, chorava, falou que respeitava muito a Thaís e que queria colaborar para a polícia para encontrar essa mulher com quem ele realmente teve um relacionamento extraconjugal. Mas, graças à esperteza dessa mulher, o último ato dessa mãe antes da morte foi deixar a certeza de que esse assassinato não passaria impune. Acompanhem comigo. Thaís vivia o melhor momento da vida dela. Ser mãe era o grande sonho da jovem. A filhinha tinha apenas 6 semanas de vida quando a mãe desapareceu. Esta foi a última mensagem de Thaís para a irmã: amanhã você vai sair, mana? Alexandra esperava receber a visita de Thaís, mas não imaginava que a vida da irmã
acabaria antes mesmo que as duas se reencontrassem. Ela estava planejando vir, então no domingo de manhã eu liguei para ela vir, eu estava em casa, mas ela não apareceu. A irmã não recebeu respostas para as mensagens e por isso decidiu ir atrás de Thaís. Eu fui imediatamente na casa dela, saber o que estava acontecendo, só que estava tudo fechado. Então eu voltei, fui fazer o boletim de ocorrência e mencionei a polícia. Com o passar dos dias, o mistério só aumentava. A família, desesperada, estranhava ainda mais o fato de Thaís ter saído sem nenhum documento. A falta de pistas dificultava as investigações. Até que quase um mês depois do começo das buscas, a polícia chegou até esta cova, em um terreno de Campinas, no interior de São Paulo. Lá estava o corpo da jovem vaidosa e cheia de sonhos. A explicação para um crime tão brutal estava na vida amorosa de Thaís. Há 6 anos, ela era amante de um homem casado, Adriano de Oliveira Querino, de 38 anos. A relação entre os dois era conturbada e se deteriorou quando o filho nasceu. Não foi era uma relação duradoura, né? Conturbada através das amigas, a gente constatou isso, que prestaram depoimentos aqui, as amigas dela. E, na verdade, ela queria, imaginamos, que ele assumisse decididamente a criança, o filho, que largasse da atual companheira e passasse a viver com ele. Imaginamos que era esse o principal objetivo dela. E a pensão? E a pensão. Ela estava pressionando o pai para que reconhecesse o filho, para que pagasse pensão, entre outros assuntos, para que largasse da companheira atual, mãe dos filhos dele. Havia uma pressão nesse sentido e ela estava decidida a entrar com ação em relação ao pai. Durante os 24 dias em que Thaís ficou desaparecida, Adriano prestou depoimento 3 vezes aqui na delegacia. Ele sempre negou qualquer envolvimento no crime, apesar de ser o principal suspeito. Mas para a polícia, faltavam provas para incriminá-lo, até que o cerco começou a se fechar. Adriano nunca quis assumir o romance extraconjugal e mantinha o relacionamento com Thaís escondido. Para o empresário, a jovem sempre seria apenas a amante. O nascimento da filha deles, no início do ano, deixou a relação ainda mais conturbada. Esta mensagem que a jovem enviou para uma amiga revela que ela tinha descoberto que Adriano havia recebido uma bolada de R$130 mil por um trabalho. Ele sempre dizia não ter dinheiro. Mas agora a Thaís estava disposta a entrar na justiça para pedir uma pensão para a filha recém-nascida. A ameaça de acionar a justiça provocou a fúria do empresário. Muito frio, calculista, ele não se abalou com a investigação em momento algum, o que denota realmente uma mente criminosa, uma premeditação. Ele tentou nos enganar. Ele praticou condutas após o crime, na semana seguinte, como se nada tivesse acontecido. O que Adriano não imaginava é que no carro dele havia um rastreador. No ano passado, a Thaís pediu o veículo emprestado e instalou o equipamento, que ficava escondido, tanto que o Adriano não percebia. A polícia arrancou o plástico da frente para chegar até o rastreador. Na época, a Thaís só contou para a irmã dela e disse que se um dia ela desaparecesse, os policiais deveriam ser avisados sobre o GPS e que o monitoramento do carro poderia solucionar o caso. Adriano nunca desconfiou que com o rastreador no carro, Thaís monitorava todos os passos dele. A jovem também sabia que o equipamento poderia ajudar a polícia caso algo de grave acontecesse com ela. A decisão de instalar o GPS foi depois que Adriano a agrediu no ano passado, assim que soube da gravidez. O rastreador instalado no carro trouxe os policiais até esta avenida, aqui em Campinas, no interior de São Paulo. É um local com muito movimento e também
um comércio muito forte. Só que o GPS apontou que o Adriano esteve com o carro exatamente aqui nesse terreno. O local foi alugado por ele no ano passado para ser a sede da empresa, só que a obra ainda não começou. A gente percebe que já tem um monte de tijolo aqui no terreno. Os policiais então se depararam com toda esta área, até que perceberam, mais aqui para o fundo, que a terra tinha sido remexida, exatamente nesse ponto aqui. Havia muito entulho e também terra ali. Tanto que os policiais tiveram que chamar uma retroescavadeira para cavar o local. A 4 metros do solo, se depararam com o corpo da vítima. A suspeita é que o Adriano tem estacionado o carro bem aqui em frente para não levantar suspeitas de quem passava ali pela avenida. Depois, retirou o corpo da jovem do carro e arrastou até a vala que ficava bem aqui. A foto mostra o buraco ainda aberto. A polícia acredita que o corpo foi trazido para cá no mesmo dia em que Thaís foi morta dentro da casa onde morava com a filha. Aqui no carro do Adriano, a gente percebe que tem muita terra, principalmente no carpete, em todo o assoalho do veículo. A mesma terra que encontramos lá no terreno onde o corpo foi localizado. E no banco traseiro, uma luva que ele pode ter usado para não deixar impressões digitais. Adriano imaginava ter cometido o crime perfeito. Depois de cometer o crime, Adriano levou a criança até a casa da babá. A cuidadora estranhou quando o empresário apareceu sozinho com a bebê. É que a babá tinha recebido esta mensagem de Thaís, revelando que naquele dia ela pretendia ficar com a menina, que estava doente. O depoimento da babá levou a polícia a levantar as primeiras suspeitas em relação a Adriano. Na época do desaparecimento, a irmã da vítima chegou a procurar o empresário e ele confirmou que esteve com Thaís antes de levar a menina até a casa da babá, mas disse que não sabia o que aconteceu com ela. Ele disse que viu ela no domingo e foi levar a neném na babá para ela. E ficou de ela pegar de volta, só que quando ele voltou em casa ela não estava mais. Ele disse que saiu, não sabia onde ela estava. Adriano chegou a colaborar com a polícia, mas não foi mais visto depois que soube que os investigadores encontraram um terreno onde o corpo estava escondido. Os advogados do empresário prometem que ele vai se entregar à polícia a qualquer momento. Como já passou o período do flagrante, ele vai prestar depoimento e sair pela porta da frente da delegacia. Apenas quando concluir o inquérito, o delegado vai pedir a prisão de Adriano. A polícia instaurou um inquérito policial na data de ontem e esses elementos, essas circunstâncias serão objeto de investigação, se ele estava sozinho, se não. Agora, para a polícia causa surpresa o fato dele ter escondido, ela ocultado o cadáver naquele dia domingo mesmo, em plena luz do dia, numa avenida movimentada. Agora, a nossa expectativa é que ele realmente confesse o crime e nos dê, do início ao fim, todo o modus operandi dele. A filha recém-nascida da jovem está sob os cuidados da mãe de Thaís.